Bom, então, na aula de ontem, a gente terminou falando do livre caminho médio, né? Esse conceito que a gente tem que prestar atenção quando estiver trabalhando com dimensões muito pequenas, da influência do movimento das moléculas aqui para dentro e para fora da região, é, tá, da região que a gente está analisando, tá? Então, se a dimensão característica aqui da região for muito pequenininha, a gente vai ter influência de moléculas entrando e saindo, e isso vai fazer com que o meio, a gente não consiga considerar como meio sendo contínuo, né? A gente vai perceber que, por exemplo, a massa específica, né, como a gente estava analisando ontem, pelo fato de moléculas estarem entrando e saindo, e elas não entram e saem na mesma proporção. Então, por exemplo, a massa específica seria variável, né, de um ponto ao outro em função das moléculas que estão ali dentro desse pontinho que a gente está analisando. De forma geral, aqui no curso, a gente vai estar acima desse limite aqui, ó, de 10 a menos 3 de milímetros cúbicos, que é mais ou menos o diâmetro, um volume, né, desculpa, de um grão de areia. Então, aqui, ao longo de todo o curso, a gente não vai se preocupar com isso, a gente não se preocupa com isso, mas se algum dia na vida de vocês é, usarem ou se confrontarem com qualquer tipo de aplicação que seja menor que isso, que tem algum volume menor que isso, vocês têm que tomar cuidado com as hipóteses que são usadas de massa específica constante, de temperatura constante. Então as coisas começam a adquirir uma característica mais estatística, tá? Bom, e aí, assumindo, né, que a hipótese do contínuo é válida, né, que todas as propriedades são homogêneas e suaves, vamos dizer assim, né, variam de forma suave ao longo do meio, a gente assume, né, que não só a massa específica, porque observa que essa análise que a gente estava fazendo aqui era de massa específica, né, porque a gente estava associando movimento de moléculas entrando e saindo aqui da região que a gente está analisando. Então a gente estava tratando de massa. Mas isso se estende às outras propriedades também. Então, por exemplo, temperatura. Então, tanto a massa específica quanto a temperatura vão ter um valor definido em cada ponto do espaço e não vai ter uma variação, quer dizer, brusca, né? As coisas vão ser... assume-se que a variação será suave, tá? Então tá aqui, né? Aqui seria um ponto, isso aqui eu estou exagerando, né? Mas seria um ponto que eu coloquei agora eu substituí, né, esse ponto tracejado aqui, cheio de moléculazinhas ali dentro, né, fluidas, por um ponto cheio, né, por um círculo cheio, representando que agora a massa específica e a temperatura, né, eu estou assumindo aqui que a gente está com um volume maior do que o mínimo necessário para trabalhar com a hipótese do contínuo. Então, a massa específica, né, e a temperatura, por exemplo, elas vão ter um valor muito bem definido aqui dentro, tá? Dentro da região de domínio que a gente está analisando. E aí a gente pode determinar, então, a massa específica, por exemplo, né, o limite quando o dV tende ao dV', né, que é o limite ali da hipótese do contínuo, do dm sobre dV, né? Lembrando que o V cortado aqui é o volume. Então, massa sobre volume, né? E aí o C foi arbitrário, né? Então a gente pode estender essa análise para qualquer outra região do espaço, né, do volume que a gente está analisando, e obter uma representação completa da massa específica como um campo, né, que varia com x, y e z, determinando a massa específica em infinitos pontos do meio. Então a gente vai ter aqui o meio, né, sei lá, um cilindro cheio de água, um copo cheio d'água, que a gente tem muito bem definido, sem se preocupar com essas variações, né, de moléculas entrando e saindo, as propriedades, massa específica, temperatura, então elas estão bem definidas ali ao longo do meio em questão, tá? Aqui só uma questão, né, de forma geral a massa específica varia com o tempo, a gente lá em termodinâmica, né, a gente viu que por interações de calor e trabalho, a gente pode ter eventualmente
massa específica variando com o tempo. Então, esse daqui seria a representação mais geral possível, né, de um campo de massa específica, por exemplo. Varia com x, com y, com z e com tempo também. A gente, de forma geral, vai trabalhar com escoamento permanente e incompressível aqui no curso. Então, de forma geral, a massa específica será constante, tá? E ela é um escalar, né? Massa específica não é um vetor, então só é necessário a magnitude para a descrição completa do campo, tá? Então não tem uma direção que ela aponta, né? Não é o tipo a velocidade que aponta numa direção específica. Então, massa específica é um escalar. Agora, isso é importante pra caramba, que vocês têm que tomar cuidado, que isso vai aparecer direto no curso. A primeira coisa, né, é não confundir massa específica com densidade, né? Porque densidade, ainda mais que em inglês, massa específica é density, né? Então, density, pra gente, é massa específica. Então, tomar cuidado com isso, porque, principalmente aqui na apresentação, né, nos slides que vocês vão receber, que vocês já receberam até ontem, né? Tem muito density, mas é massa específica, né? Se tiver em inglês, representa massa específica. E a densidade em português mesmo, né, o que a gente chama de densidade em português, é a massa específica do fluido que você está analisando sobre a massa específica da água, né, onde o rodo H2O é normalmente avaliado, né, a massa específica da água, a 4 graus Celsius. É aproximadamente 999, talvez 998, alguma coisa por aí. Tem que pegar não lembro de cabeça, mas está em torno disso, né? Então, D é a densidade, tá? Quando a gente faz a massa específica do fluido que a gente quer analisar sobre a massa específica da água, a gente tem a densidade. Então, se for dado para você a densidade de 0,5, você tem que multiplicar lá por 999. Eu vou pegar esse valor direitinho, que eu não lembro de cabeça, mas acho que é isso. Então, aí você vai ter a massa específica do fluido que você está analisando. E observa que densidade não tem unidade, né? Então, você vai receber um valor de densidade de meio, mas sem unidade. A densidade do fluido é 0,5. Então, você multiplicando pela massa específica da água, você acaba com a unidade de massa específica, quilo por metro cúbico, né? Então, você vai ter lá quilo por metro cúbico, que vai ser a unidade que você vai obter, tá? E aí, só para a gente manter aqui a nomenclatura inglês-português, né? Sempre que vocês virem specific gravity, isso é a densidade, tá? Então, specific gravity, density em inglês é massa específica, e specific gravity em inglês é densidade em português, tá? Então, seriam as traduções técnicas, né, desses termos. Um outro parâmetro que aparece demais, e aparece porque normalmente em mecânica dos fluidos, a gente vai ver muito isso ao longo do curso, né? De forma geral, a gente tem esse grupo Rogier aparecendo frequentemente, massa específica vezes aceleração local da gravidade. Então aparece tanto que deram o nome de peso específico, né? Chamaram esse agrupamento de variáveis de gama, e aí isso daqui é o peso específico. E se a gente pegar as unidades aqui, por que é peso específico, né? Porque é mg, né? É o peso sobre o volume. Então, por isso que ficou conhecido como peso específico, tá? Beleza? Bom, então, a gente viu o campo de massa específica, né? Que a gente consegue, campo de temperatura, que a gente consegue definir num corpo. Uma vez que a gente tem a hipótese do contínuo bem entendido, né? A gente consegue então, definir um campo de massa específica e de temperatura para o corpo, e existem outras propriedades também que podem ser definidas como campo. Então, o campo de velocidade é uma delas. Então, esse é um campo vetorial, na verdade, né? Então, ele exige não somente a magnitude, mas a gente precisa da direção para a descrição completa desse campo. Ele tem componentes, né? Esse vetor V aqui, ele tem componente, que a gente vai ver que é U, V e W, né? São as componentes do vetor velocidade. Então tá aqui, ó.
A componente U é a componente horizontal. Isso daqui, de forma geral, todos os livros textos de mecânica dos fluidos mantêm essa nomenclatura aqui, tá? A componente U é a componente horizontal do vetor velocidade, a componente V é vertical e a W é em Z, né? Então aqui, por exemplo, ó, a gente tem um campo de velocidade, tem um escoamento vindo daqui da esquerda para a direita aqui, tá certo? E está passando por essa esfera aqui, ó. Então o que acontece, né? O que a gente está vendo aqui, essas linhazinhas, seriam os vetores de velocidade, né? Em cada posição x, y, z do escoamento. Então, onde não tem nenhuma barreira, o escoamento passa reto sem sofrer influência do sólido, né? Nas pontas aqui, né? Agora, à medida que a gente vai chegando perto dessa região sólida aqui, dessa esfera, desse cilindro, seja lá o que for, né? Se isso daqui for um corte de um corpo tridimensional, isso aqui poderia ser um cilindro. Então, o que acontece com o escoamento é que ele vem aqui, né? Uma hora que ele reconhece, né? Ou que ele é informado que existe um sólido, ele dá a volta, né? Ele faz aqui a volta. E aí o vetor velocidade, ó, do escoamento, ele adquire uma componente aqui, vou dar um zoom aqui, ó. Então ali a gente está vendo um vetor velocidade que está apontando nessa direção, e ele é composto, né, aqui seria o vetor velocidade, ó, a gente poderia decompô-lo numa componente horizontal e numa componente vertical, tá? Então isso que é o U e o V aqui, tá? Então aqui esse vetor velocidade tem uma componente vertical, V, e uma componente horizontal, U. A gente não está aqui, né, assumindo, né, que o Y está para cima, o X está na horizontal, né, o Y é a ordenada, o X é a abscissa, e o Z aqui a gente não está se preocupando muito, só em Y, X e Y, né, a gente está como se estivesse num escoamento bidimensional aqui, tá? Então, ao longo de todo o curso, em todos os livros de mecânica dos fluidos que vocês forem ver, o vetor velocidade ele é decomposto nessas letrinhas, tá? U, V e W, né? Horizontal, vertical e em Z. Aqui, ó, observa que nessa região aqui, o V é igual a zero. Então, o vetor velocidade seria composto só da componente horizontal, tá? E da mesma forma aqui, né, teria uma componente horizontal e vertical, eventualmente aqui só tem a componente horizontal, ó, na hora que ele faz aqui, tá no vamos dizer aqui, né, no 90 graus aqui com relação à horizontal, então aqui seria uma componente horizontal aqui também, tá certo? Então esse escoamento é simétrico, né, em torno aqui desse sólido, né, a gente está assumindo que o escoamento chega aqui todo uniforme, tá? Uma velocidade uniforme, uma velocidade média aqui, V barra, né? Tá? E aí, à medida que ele contorna ali o escoamento, a gente tem esse vetor velocidade característico aqui, né, em torno do escoamento. E, eventualmente, isso aqui a gente vai estudar com bastante detalhe também na parte de Bernoulli, de análise diferencial. Se vocês observarem, ó, a magnitude do vetorzinho vai diminuindo aqui, ó, e a magnitude do vetorzinho aumenta aqui. Então, a gente tem um comportamento da magnitude da velocidade, né? Isso daqui é um ponto de estagnação, onde a velocidade é zero. Sempre que o escoamento chega perpendicular a uma parede sólida, a gente tem uma região de estagnação, onde a velocidade é mínima e a pressão é máxima. Então, por isso que as setinhas vão diminuindo aqui, né? Porque a intensidade aqui, a magnitude da velocidade diminui, e à medida que dá a volta aqui, a velocidade aumenta. Isso a gente vai ver com detalhe mais para frente no curso. Bom, em geral, né, o que complica um pouquinho mais ainda as coisas é que as componentes também podem ter componentes em X, Y, Z e T, tá? Então, o U pode variar com X, Y, isso a gente vai ver até no exemplo ó, daqui a pouco, né? A componente horizontal pode variar com Y, e às vezes, eventualmente, ela varia só com Y, tá? A componente vertical pode variar só com X, por exemplo. Então, as coisas aqui podem ser bem, bem complexas, né? Então, se chegar num vetor, num campo de velocidade desse, para um corpo um pouco mais complexo, pode não ser muito trivial, tá? A gente vai ver muito exemplo ao longo do curso de casos onde a velocidade horizontal varia com x e y, só x ou só y, tá?
Então isso a gente vai analisar bastante. Isso daqui, o que é importante frisar aqui nesse momento, é que essa descrição, essa imagem aqui, essa foto e esse vetor velocidade escrito do jeito que ele está escrito aqui, ele é chamada descrição euleriana. O que é a descrição euleriana? A gente tem um ponto fixo no espaço aqui, x, y, e a gente quer saber o vetor velocidade que está passando ali por x, y. A gente pega todas as partículas que estão passando ali. A gente não segue uma partícula fluida específica. Então essa é a descrição euleriana. A gente vai discutir um pouquinho isso agora, por que isso é conveniente em mecânica dos fluidos. Tá? Então, quando a gente fala V de x, y, z, t, que é o campo de velocidade, a gente está se referindo a todas as partículas que passam nesse local aqui, x, y, z, nesse tempo. Tá? E não somente a velocidade, a gente não segue uma partícula, né? E em contraposição a essa descrição euleriana, existe a lagrangiana. Essa descrição lagrangiana é o que a gente está mais habituado lá no estudo de física, né? Física 1, física 2, em mecânica, em estática, quando vocês viram a parte de mecânica dos sólidos, a gente está muito habituado com a mecânica lagrangiana. Por quê? Porque a lagrangiana segue a partícula, né? Então a gente está analisando, por exemplo, quando a gente analisou aquela parte de impacto em física, né? A gente tem uma partícula se movendo com uma certa massa e uma certa velocidade, aí elas sofrem um impacto com outra partícula, eventualmente essas duas partículas se juntam ou elas se separam, mas a própria segunda lei da termodinâmica, né, onde diz que o somatório de forças é a massa vezes a aceleração, então tudo isso, todas essas expressões físicas que a gente está acostumado, que vocês viram, né, que a gente vê e que estuda na parte de mecânica dos sólidos, de mecânica da partícula, são descrições lagrangianas. Mesmo porque as leis físicas se aplicam à massa, elas não se aplicam a uma região do espaço. Então é por isso que a gente está muito habituado, muito acostumado e sempre fez a descrição lagrangiana. Mas qual seria o inconveniente disso em mecânica dos fluidos? Por que isso dificultaria a nossa análise, né? Porque aqui, não só em mecânica dos fluidos, mas em termodinâmica também, a gente muitas vezes está interessado numa região do espaço. Ou normalmente num dispositivo que está sendo estudado, né, um trocador de calor, sei lá, qualquer coisa que você pensar, né, turbina, qualquer dispositivo, a gente quer analisar calor trocado, trabalho realizado, fluxo entrando, fluxo saindo, então a gente precisa, né, dificilmente a gente, acompanhando partículas que passariam ali, a gente conseguiria uma informação útil de forma fácil, seria muito difícil fazer isso. Então, por isso que tudo que a gente faz em mecânica dos fluidos em termodinâmica, a gente usa a descrição euleriana, porque a gente está interessado numa determinada região do espaço, tá? E a gente aqui não vai trabalhar com a descrição lagrangiana. De fato, ela é usada em aplicações muito específicas em mecânica dos fluidos, né? Aqui, muito específicas em McFlu. Não, porque isso é muito usado, de novo, né? Muito usado em outros ramos, né? A descrição lagrangiana para mecânica dos sólidos é a descrição preferida, tá? Então, como na dispersão de poluentes. Então, aqui, ó, tem uma simulação por CFD, né? Uma simulação computacional de chaminés aqui, jogando poluentes ali na atmosfera. Então, o que a gente, esse tipo de análise, ele é obtido quando a gente vai acompanhando as partículas que são liberadas aqui, tá? A gente eventualmente não foca numa região do espaço, porque observa que a gente poderia fixar essa região do espaço aqui, ó, mas tem uma região grande que não tem as partículas de poluente indo. E para a gente saber o limite de onde ela vai ou não, né, a gente tem que acompanhar a partícula para saber o que ela faz. Tá? Então a gente tem que ver qual é o comportamento dela no tempo e em x, y e z, né? X, y, eventualmente z e t, né? Tá? Então aqui a gente tem essa velocidade x, y, z e t para cada partícula, né? Aí tem um pzinho aqui, né? É a velocidade da partícula que a gente está acompanhando, tá?
Para a gente, né, isso daqui eu botei esse medidor de alguma... isso daqui é medidor de vazão, né? Ele tá medindo, isso aqui é medidor ultrassônico de vazão. Então, aqui ele está medindo a velocidade, né, do escoamento. Então, como ele está medindo num ponto, né, aqui eventualmente ele mede nesse ΔL aqui, né, isso aqui seria uma motivação bem clara, né, porque normalmente pressão, temperatura, velocidade, a gente mede num determinado ponto do escoamento. Então, por isso que para a gente a descrição euleriana é a mais adequada, até mesmo para confrontar com medidas que a gente faz, tá? Certo? Então, a gente aqui vai estar trabalhando com a descrição euleriana, que é a descrição num determinado ponto, né? Então, por exemplo, esse vetor velocidade aqui, sempre que a gente acha as componentes U, V e W, né, a gente vai estar se referindo a uma região X, Y, Z e T específica do campo de velocidade, não de uma partícula, né? Todas as partículas que passam ali. Bom, aí um outro conceito, né, é do escoamento permanente. Então, o escoamento permanente são aqueles onde as propriedades em todos os pontos, num campo do escoamento, não variam com o tempo. Então, matematicamente, isso seria um dN dt igual a zero, onde n, o eta aqui, né, seria qualquer propriedade do fluido, velocidade, temperatura, massa específica. Tá? Então, se qualquer uma das propriedades variar no tempo, a gente tem um escoamento transiente. Se tudo for constante no tempo, a gente tem um escoamento em regime permanente, tá? Então aqui, dρ dt igual a zero, ou ρ igual a ρ de x, y, z, né? O dv dt igual a zero, né? V aqui, velocidade, né? Ou v igual a v de x, y, z, né? A gente não tem aqui o t em nenhum dos dois casos, então, se não tem um tempo aqui, nessas componentes aqui, né? Na massa específica e na velocidade, então o escoamento ele está se desenvolvendo em regime permanente, nada varia no tempo, tá? Tudo fica constante ali à medida que o tempo passa. Aqui tem um outro conceito muito importante, que vai ser muito usado na simplificação de vários problemas que a gente vai analisar daqui para frente, né, ao longo do curso. Então, isso daqui é uma coisa que eventualmente vocês podem querer rever ao longo do curso, a questão do escoamento unidimensional, bidimensional e tridimensional, e como simplificar essa análise, né? Como de um escoamento tridimensional de usar umas hipóteses bem convenientes e coerentes até, né, para fazer um escoamento tridimensional se tornar bidimensional ou até unidimensional, né? Então, o número de coordenadas espaciais necessárias para especificar o campo de velocidade vai dizer se o escoamento é uni, bi ou tridimensional. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse campo de velocidade bem genérico aqui, que eu estou dando como exemplo, a gente tem o escoamento transiente, né, porque apareceu o T ali, né, e tridimensional, porque a gente precisa das 3 coordenadas espaciais aqui, ó, para especificar o campo de velocidade, tá, o x, y e o z. Isso daqui seria um exemplo bem geral, né, do campo de velocidade tridimensional 3D, né, transiente. Mas, às vezes, a gente consegue, com argumentos de simetria e alguns tipos de argumentos físicos, simplificar a análise. Então, de forma geral, os escoamentos são tridimensionais. Então, olha só, o que a gente está vendo aqui, ó, seria um tubo, né? E aí a gente cortou o tubo e está vendo, fez um corte axial, né? E está vendo como que o perfil de velocidade varia dentro do tubo. Então aqui, ó, e uma outra característica geométrica desse tubo é que em algum momento ele aumenta aqui, ó. Ele está vindo num certo diâmetro, tem um certo raio até aqui, né? E daqui para frente ele aumenta o diâmetro ou o raio. Então o que a gente está vendo aqui, ó, seria um escoamento que entra dentro desse tubo com uma velocidade uniforme v. E aí, por causa da condição de não deslizamento, que a gente vai ver com mais detalhe um pouquinho mais para frente, o fluido em contato com a parede adquire a velocidade zero. Então, fluidos com contato em parede sempre adquirem a velocidade da parede. Como essa parede aqui a gente assume que ela está parada, aqui a velocidade é zero. E por causa do cisalhamento entre as camadas ali, né, porque o fluido cisalha,
a gente vai sendo desenvolvido um perfil de velocidade dessa fórmula aqui, parabólico. Lá mais do meio para o fim do curso, quando a gente estiver estudando análise diferencial, a gente vai aprender a definir analiticamente esse perfil de velocidade. Mas agora eu tô jogando aqui para vocês aceitem, mas mais para frente a gente vai ver como que chega nessa expressão aqui, né? Então, a velocidade U em função de R, θ e x, né? Se eu quisesse definir essa velocidade em R, θ e x, é o U máximo, né? A gente vai ver depois por que aparece esse U máximo aqui, só para simplificar a análise, né? A gente pode escrever a velocidade U de R em função do U máximo, que é a velocidade no meio aqui, ó. O máximo é a velocidade aqui no centro do tubo. 1 menos Rzinho ao quadrado sobre Rzão ao quadrado. Então, Rzão é o raio do tubo e o Rzinho é a coordenada R, né? Então, quando o R igual a zero, né? Quando a gente está aqui no centro do tubo, esse cara aqui é zero e o Uzinho igual ao máximo, que é o U que está aqui, no centro do tubo. Quando Rzinho igual a Rzão, isso daqui vira 1, 1 menos 1, 0. Então, o de Rzinho igual a Rzão é zero, que é o que está ali na parede, né? Então, esse é o perfil de velocidade e ele se desenvolve de forma parabólica, a gente vai ver por quê mais para o final do curso. Então, esse que é o perfil de velocidade que descreve o movimento das partículas fluidas dentro de um tubo, né? Dentro de uma rede de tubulação, dentro de um duto circular, tá? E aí, ó, aqui a gente consegue, por argumentos físicos, dizer que em θ, então em torno se a gente for variando esse ângulo θ e for analisando os perfis de velocidade, por causa da simetria, nada justificaria esse perfil de velocidade variar em θ, tá? Então, θ seria a componente aqui em torno ali, né? A gente faria varreria em θ girando ali em torno do cilindro, do tubo ali, tá? Então, por isso que não depende de θ. E no regime permanente, né, na hora que o tubo entra, na hora que o escoamento entra aqui nessa rede de tubulação, ele adquire, né, ele tem um momento que ele varia com x, onde x é a componente axial aqui, né, é a direção axial aqui, né. Mas em um determinado momento ele para de variar com x e ele atinge o que a gente chama de escoamento completamente desenvolvido. Ele, a partir de um determinado momento, ele vira unidimensional, porque ele só depende do R. Mas aí no momento, por exemplo, que a gente passa por uma mudança, né, de diâmetro como essa daqui, o escoamento vai variar de novo. Então aqui ele vai variar com x também, com θ não, porque nada, de novo, né, nada justifica ele variar em θ, né, fisicamente não tem nada ali que faça ele não ser assim em torno, né, se a gente for girando o tubo, a gente vai sempre ver esse perfil de velocidade, mas como a gente aumentou o diâmetro aqui do tubo, ó, o escoamento se rearruma ali nessa região aqui, né, ele vai se rearranjar. Então, nessa região aqui, a gente tem um escoamento bidimensional, e eventualmente mais para frente ele para de variar, né, e ele atinge uma região completamente desenvolvida aqui, e ele vira de novo um escoamento que só depende de R, tá? Então essas são as características, vamos dizer assim, né, de escoamentos tridimensionais, inerentemente tridimensionais, que podem ser descritos como uma variável só. Observa que esse escoamento ele é tridimensional, né, porque o tubo ele é inerentemente tridimensional aqui, ele tem as 3 dimensões, o x para dentro do tubo, o R para cima, né, no raio, e o θ em volta ali, né, na circunferência, né, se a gente olhar o tubo de frente, né, a gente não veria o x, a gente veria o R e o θ um certo ângulo aqui, né. Então esse escoamento inerentemente tridimensional, ele acaba se simplificando muito, porque nada justifica ele variar em θ e em um determinado momento ele atinge um regime, né, ele se desenvolve e vira unidimensional, tá. E aí, ó,
falando agora da condição de não deslizamento, né, isso é muito importante, é um conceito muito importante que vai acompanhar a gente ao longo de todo o curso, que o escoamento ele se torna bidimensional ou tridimensional por conta desse efeito. Porque é isso que eu estava falando, né? É isso que eu até comentei anteriormente. Por que que ele adquire essa velocidade zero aqui? Porque o que acontece, se a gente der um zoom aqui na região da parede, ó, ela não é completamente lisa. Então aqui está a parede do tubo, então ela vai ter uma certa rugosidade ali, né? E aí as moléculas de fluido, elas são aprisionadas ali nessas rugosidades. E aí aqui a velocidade é zero. Na parede aqui a velocidade é zero. Como a gente tem uma outra camada de fluido escoando aqui, se aqui é zero, ela vai cisalhar. A outra camada cisalha contra essa. Então aí o fluido vai cisalhando. O fluido ele tem essa característica, né? Ele não resiste ao cisalhamento. Lembram da definição de fluido da aula passada? Então o fluido começa a cisalhar e a gente começa a ver um cisalhamento entre camadas aqui, porque o fluido agarra na parede ali. Se a parede estiver parada, ele vai adquirir a velocidade de zero. Se a parede estiver em movimento, ele vai adquirir a velocidade da parede. Nesse caso aqui é um tubo estático, né? A gente considera que ele está parado. Então, a velocidade na parede é zero, e isso torna o escoamento inerentemente tridimensional, mas a gente mostrou aqui as simplificações que a gente consegue descrever, né, um escoamento tridimensional como uma variável só, o R, tá? Agora, uma outra coisa que até elimina essa dependência em R é uma simplificação adicional, que é do escoamento uniforme. Que a gente pega e em vez de assumir que o escoamento tem esse perfil aqui, parabólico, a gente traça uma média aqui, ó. Dá para traçar uma média. Aí, claro que ele vai ficar fisicamente irrealista, porque na parede ele vai ter a velocidade, ele não pode, tá? Ele vai ter essa velocidade média ao longo de todo o raio do tubo aqui, mas isso não pode do ponto de vista físico, mas é uma boa aproximação e a gente vai usar isso. Em várias partes do curso a gente vai usar essa aproximação de velocidade uniforme. Então vale também para pressão, para massa específica. Então se eu tiver, eventualmente, quiser simplificar, né, a gente vai ver que em curvas a pressão pode ter uns comportamentos meio aleatórios, assim, né? A gente pode ter um P, pode ter eventualmente aqui um P de R, θ e X, eventualmente. E aí a gente pode simplesmente traçar aqui uma média, pode fazer uma média aqui, tá? Achar uma pressão média, uma massa específica média, uniforme ali, tá? Então é o que está mostrando aqui do lado direito, ó. Do lado esquerdo aqui dessa figura, a gente tem as velocidades parabólicas, né? Os perfis parabólicos que variam aqui, né? Quando a gente tem um aumento de diâmetro, né? Aqui ele vem só U de R, depois vira U de Rx. E se a gente estiver tratando de propriedades, né? Velocidade uniforme, aqui ele não varia nem com R, né? Nessa região aqui, ó. Se a gente pegar essa região aqui e fizer e assumir que a velocidade é uniforme, calcular a média, ele nem vai depender de R mais, tá vendo? Ele vira um U que não depende de ninguém, que é constante, que tá aqui, ó. E aí depois, passando aqui por esse aumento de diâmetro, ó, ele vira um U de Rx, né? Aqui ele é um U de Rx e aqui ele vira um U de X só, né? Ele só vai variar com X, só com a direção axial ali do escoamento, tá? Então isso simplifica bastante a análise, a gente vai usar isso, tá? Em vários casos aí ao longo do curso, para simplificar, mas a gente também vai analisar para geometria simples esse tipo de comportamento aqui parabólico, tá? Na parte de análise diferencial, do meio mais para o fim do curso, a gente vai tratar esse caso aqui de perfil parabólico, né? Para geometria simples, a gente vai achar diversas quantidades de interesse da mecânica dos fluidos de forma analítica, tá? De forma exata. Mas para caso... Professor, Oi, bom dia. Como é que a gente bom vai dia. saber qual dos dois casos usar? Não, vai ser dito ou você assume. Entende? Na vida real, normalmente, quando vocês estudam, quando a gente chegar lá em perda de carga, quando vocês forem ver máquinas de fluxo, tudo é isso daqui, tudo é essa parte uniforme.
tá? Porque são escoamentos altamente complexos, que passam por acidentes, válvulas, então a gente se torna até quase impossível a gente saber esse perfil de velocidade. Isso daqui é para um caso muito simples, escoamento laminar, que a gente ainda não estudou, né? Bem comportadinho, uma geometria que a gente entende muito bem. Agora imagina uma tubulação cheia de curva, com válvula meio fechada, né? Então, se a válvula não está completamente aberta, se uma parte da válvula está interferindo ali no escoamento, o escoamento fica altamente caótico. Então, de forma geral, na vida real, a gente usa isso daqui, o uniforme, tá? Tá, beleza. Mas de forma geral, isso é uma hipótese, que você tem que enumerar lá. A minha hipótese é que se não for dado nenhuma informação, você vai usar por hipótese que a velocidade é uniforme, tá? Uhum. Beleza? Obrigado. Professor, Falou. Diga, Felipe. em que tipo de caso que o ângulo vai variar? Existe isso? De o ângulo variar? Imagina, existe, cara. Imagina que você tem aqui algum acidente, assim, ó. Aí o escoamento bateu aqui e saiu por ali todo, ou sei lá, no caso de uma hélice de navio, que ela está girando. Então o ângulo varia. Mas Então, essa análise variando o ângulo não é muito simples, né? Porque envolve rotação do próprio fluido. É um troço meio... A gente nem vai ver isso no curso, não, mas acontece. então seria se considerando a rugosidade do tubo, o atrito do tubo? Não, então, o atrito no tubo já está sendo considerado aqui, ó. Isso daqui é o atrito. Se não tivesse atrito, se a gente não considerasse atrito aqui, essa velocidade aqui seria uniforme sempre, né? Se o fluido não tivesse viscosidade, se não houvesse atrito aqui, ele não ia nunca retardar aqui ó, na pontinha. Isso daqui é por causa do atrito, que é por causa daquela questão das rugosidades, né? O atrito seria as moléculas sendo presas aqui, mas ela só é presa porque existe o atrito. Se não tivesse atrito nenhum, ela ia escorregar ali e ir embora, né? Tá? Então o atrito está explicando isso daqui, na verdade. Mas se esse atrito for não uniforme, vamos dizer assim, né? Se tiver uma região lisa e uma região rugosa, eventualmente ele pode sim variar em θ. Isso aí é uma coisa bem complexa, né? Mas é uma coisa física mesmo. É tudo que você pensar que... Imagina que você tem um cilindro sólido, né? Sendo deslocado para frente. Como é que você varia ele em θ? Você tem que pensar em alguma coisa física para mudar o ângulo dele. O escoamento é a mesma coisa. Ele pode variar, o fluido pode variar como um corpo sólido, né? Ele pode virar todo assim, o que é difícil. Eu acho que o fluido tem que ter uma viscosidade muito alta para virar todo uniformemente, assim, né? Ou ele pode passar por uma perturbação dessa aqui, assim, e ter uma variação de tudo ali, né? O θ, o R e o X, tá? Show. Obrigado. Valeu. Beleza? Qualquer coisa aí podem interromper e perguntar aí. Então é isso. Então é realmente uma questão puramente intuitiva mesmo, tá? É uma questão física, intuitiva. Para você imaginar como que o fluido gira, você pensa num acidente, num dispositivo que está mudando o fluido, numa hélice, qualquer coisa assim. Fora disso, né? Sempre que vocês forem se confrontar com problemas para resolver, e vão ter alguns aqui, alguns exemplos, e a própria lista de exercícios, vocês vão ver que, de forma geral, a gente vai considerar a velocidade constante, tá? Bom, agora o que a gente vai analisar são as linhas de emissão, linha de tempo, linha de corrente e a trajetória, né? Isso é um conceito muito importante na visualização de escoamento. O desenvolvimento de protótipo, de modelo, usa isso direto para analisar isso. A gente até falou um pouquinho antes na aula de ontem, né? Agora a gente vai falar com detalhe dessa técnica de visualização de escoamento. E vai ter uma parte de aula prática que eu vou passar uns links para você, não tem nota, não tem nada, né? São só links porque tem as 15 horas lá de aula prática, e essa parte de linha de emissão, linha de tempo, de corrente e trajetória, eu, pelo menos, entendi muito melhor com os vídeos. Essa parte da aula, eu tentei botar muita figura, muita imagem, muita coisa assim que facilita, porque é difícil ver
eu imagino no quadro, né? No quadro já é quase impossível desenhar e explicar isso. Aqui em PowerPoint ainda tem os recursos de visualização, mas o ideal é vídeo. Mas como os vídeos são um pouco longos, a aula ia ficar extremamente longa, né? E aí um pouco tedioso também da gente ficar aqui vendo vídeo de meia hora, 40 minutos. Então eu deixei lá para vocês verem em casa, tem os links lá direitinho, tá? É uma série do MIT, né, do Massachusetts Institute of Technology, então é uma universidade americana muito renomada, é um pouco antigo, é dos anos 60, mas é impressionante o que os caras fizeram, né, mesmo nessa época, então é muito interessante. Essas imagens aqui eu acho que foram tiradas desses vídeos, porque muita coisa na internet de visualização que você clica lá, a linha de tempo, reporta para essa série de vídeos, que foi uma coisa realmente muito legal, muito bem feita. Tá? Então vamos lá. Então esses conceitos aqui, né, são conceitos usados em visualização de escoamento. E por que isso é feito? Né? Porque a simulação numérica em computador ela não é suficiente para projeto de carro, avião, esse tipo de coisa. Né? É aquilo que eu estava falando na aula de ontem. Na minha época a gente dizia que papel aceita tudo, hoje, atualizando o dito, né, o computador aceita tudo. Então quando você faz uma simulação numérica, às vezes é difícil você saber se aquela simulação por CFD, né, por fluidodinâmica computacional, que normalmente é o que é usado em mecânica dos fluidos, está respeitando todos os mínimos detalhes do escoamento, né? Então aqui a gente tem 3 imagens, ó, uma de uma pessoa ali, né, num túnel de vento, aquilo que eu mostrei a aula passada, né, tem um ventilador enorme aqui soprando vento, ele está parado, o carro está parado, e ele está instrumentado ali nas rodas. Então ele joga aqui esse pontinho de fumaça aqui, né, e ele vai vendo se o que foi projetado em termos de escoamento em torno do perfil do carro é aquilo que se espera em termos de turbulência, de comportamento aerodinâmico do carro, né? Então aqui a gente tem a asa do avião, o perfil de um aerofólio, por exemplo, né, que é a asa do avião, e aqui o que o pesquisador estuda, ele vai variando o ângulo da asa aqui, né? Então aqui está num ângulo bem severo, ele pode começar a estolar aqui, perder sustentação. E ele, idealmente, quer que as linhas de corrente aqui, a gente vai ver isso agora, né? Eles passem da forma mais suave possível em torno aqui desse elemento aqui, né? E à medida que você vai aumentando o ângulo, e o avião tem que aumentar o ângulo para subir e para descer, né? Você pode cair numa condição de perda de sustentação. Então, essas técnicas de visualização de escoamento são importantes para analisar na prática, né, esse tipo de análise. Às vezes você faz uma simulação em CFD e você perde algum detalhe muito importante do escoamento em alguma região. Tá? E aqui tem um cilindro, poderia ser um cilindro para dentro aqui da tela, né, ou uma esfera, ou uma bola, sei lá, o que quer que você pense que tem esse formato, né, e aqui seria o escoamento em torno, né, a perturbação que esse elemento aqui causa no escoamento, tá? Então esse tipo de técnica de visualização ajuda muito, né? Tem muito exemplo aí, se vocês digitarem no Google aí, vocês vão ver muitos sites de universidade com túneis de vento, experimentos no YouTube dessas mesmas universidades, tem muita coisa interessante, né? Então ajuda na análise de fenômenos que influenciam arrasto e sustentação. O que é o arrasto? Né? É o atrito do ar. O carro, a gente quer que o carro vá para frente, claro, né? Ele tem que se mover na direção que você está querendo que ele vá. Mas o problema é que existe uma força de atrito das partículas, das moléculas de ar contra a superfície do carro, ou se você pensar no avião também, contra o avião. Então, o atrito ali, né, o contato dos dois causa uma força contrária ao movimento. Então, você está indo para frente, essa força joga o carro para trás. Tá? E a sustentação aqui, estou falando de arrasto e sustentação é quando a gente está falando de uma asa. Né? A sustentação é a força que o avião tem que fazer, um FS aqui, né? É toda a força que a asa tem que fornecer na vertical para cima para compensar a força na vertical para baixo do peso do avião, mais as pessoas, mais o combustível, né? Então, a asa, o único elemento que promove a sustentação do avião é a asa, tá? O resto tudo
toda a parte de todo o resto, a própria asa também, né, sofre o efeito do arrasto, né, por causa do atrito do ar e tudo que não é asa no avião, né, toda a parte a parte central ali do avião, né. Tá? Então isso é importante na visualização são técnicas de visualização para ajudar a entender esse tipo de fenômeno aqui de mecânica dos fluidos, tá? Bom, vamos começar com a trajetória, né, com linhas que se chamam trajetórias, que são os caminhos traçados, enfim, o caminho traçado por uma partícula ou por várias partículas, né, do fluido em movimento. Então aqui a coisa é bem intuitiva, os outros são um pouquinho mais chatinhos de entender, mas esse aqui é bem intuitivo, né? Você tem um determinado local, né, você pega uma certa região, e você marca as partículas fluidas de interesse e faz uma fotografia com longa exposição, né? Aquela fotografia que o obturador fica aberto um longo tempo, que é o que se obtém imagens desse tipo aqui, ó. Tem câmeras que você consegue regular a velocidade, o tempo de abertura do obturador, e aí você vai vendo o caminho que a luz traçou aqui, né? Aqui no caso, você pegaria uma partícula fluida, faz uma marcação nela e vai acompanhando o caminho dela pelo escoamento. Aqui são várias partículas, né? Tem 4 partículas que foram pintadas aqui de 4 cores diferentes. E aqui o que ele está fazendo, né, o que esse pesquisador está fazendo aqui, ó, é colocar um emissor de fumaça, e a gente está vendo aqui, se isso daqui estiver em regime permanente, a gente está vendo aqui a trajetória das partículas que saem daqui e estão indo em torno do carro ali, né? São as partículas que saem daqui, estão contornando o carro. As linhas de corrente são curvas, sempre tangentes ao campo instantâneo de velocidade local. Então a gente tem aqui, sei lá, algum elemento sólido que fez o campo de velocidade se deslocar dessa forma, ou eventualmente o fluido está variando, a gente está variando a velocidade de injeção em uma das direções, né? Certo? A gente pode estar injetando com maior velocidade numa direção que na outra, então isso está fazendo com que esse campo de velocidade adquira essa característica. Então, se a gente pegar um ponto aqui e calcular o vetor tangente, o tangente ao vetor velocidade, a gente vai ter as linhas de corrente. E como é a tangente, né? Essa tangente ela vai ser a componente V sobre a componente U. É isso que ele está falando aqui. Para a gente calcular a tangente, a gente tem que pegar a componente V dividir pela componente U do vetor velocidade. A gente tem um dy dx aqui, streamline em inglês é linha de corrente, tá? Isso aqui vai aparecer direto aqui, mesmo porque os vídeos que vocês vão ter que ver lá, que é interessante que vocês vejam, né? Streamline é linha de corrente em inglês. Tá? Então são vetores tangentes ao vetor velocidade em cada ponto, e aí a gente liga, né? Pega a tangente aqui, pega uma outra tangente aqui, pega uma outra tangente aqui, vai ligando os pontinhos, e aí a gente tem infinitas tangentes, né? E aí vai ligando os pontinhos e a gente tem as linhas de corrente, tá? A gente vai ver a importância das linhas de corrente no estudo da mecânica dos fluidos um pouquinho mais para frente. Tá? Então ela representa a direção do escoamento em um dado instante fixo, é claro, né? Porque se ela é tangente ao vetor velocidade, é para onde a velocidade está apontando, então é a direção do escoamento. Aqui, o que que a gente está vendo aqui de novo, né, a mesma foto, observa que é a mesma foto, se isso daqui está no regime permanente, a gente vai ver que todas elas coincidem. Então, aqui a gente tem a tangente, né, a gente poderia traçar uma tangente aqui uma tangente aqui, ligando essa linha, a gente teria a mesma linha da trajetória, opa, a tangente para cá, né, a mesma linha da trajetória. A gente vai ver por que isso acontece no regime permanente, tá? Então, uma tangente para cá, a gente vai juntando essas linhas, a gente tem aqui a trajetória, a gente sabe a direção do escoamento, né? Direção que o escoamento está tomando, ligando aqui a todas as tangentes. E a gente tem o outro conceito, né? Linhas de emissão, que são linhas unindo partículas de fluido em um dado instante de tempo e que passaram pelo mesmo local fixo no espaço. Então, a gente tem aqui, ó, um ponto de emissão de fumaça. Essa partícula 1 saiu há um tempão atrás, né? E ela está aqui agora.
Aí logo depois saiu a partícula 2, logo depois a 3, e aí a gente fez uma linha juntando todas as diferentes partículas. Observa que essa daqui, a trajetória que a gente viu lá no começo, né? A gente seguiria a partícula 1, aqui a gente está seguindo de partículas diferentes e juntando as linhas dessas partículas. A linha de corrente, a gente traçaria tangentes e juntaria essas tangentes, né? Então, a trajetória, a linha de corrente e a linha de emissão poderia ser igual, a gente vai ver em quais condições elas são iguais, né? E até agora a gente não está vendo uma obviedade muito grande, né? Diferença entre elas, mas isso vai ficar mais claro mais para frente. Mas a linha de emissão são linhas unindo as partículas fluidas que passaram no mesmo local num dado instante de tempo. E aí, ó, no regime permanente, é isso que eu estava enfatizando agora, até agora, né? Partículas consecutivas que passam por um ponto fixo no espaço, né, as linhas de emissão, que foi a definição de linha de emissão, né, permanecerão na mesma linha de corrente. Porque o dV dt é igual a zero. Se a velocidade não varia, né, no regime permanente aqui, ó, a gente está falando do regime permanente, então a velocidade não varia, então a tangente também não vai variar. Então as partículas que passaram, né, por um ponto fixo, né, as linhas de emissão, vão permanecer na mesma linha de corrente, então elas vão ter a mesma trajetória, né, a gente vai ter a trajetória, linha de emissão e linha de corrente, elas vão coincidir. Então por isso que sempre, né, eu estou assumindo que esse cara aqui, ele colocou ali essa fonte emissora de fumaça, esperou um pouquinho, e aí no final, depois de muito tempo, o que aconteceu com essa linha aqui, ó, é que ela adquiriu essa forma, né? A gente está aqui no regime permanente, tá? Então, por isso que ele foi usado, né? A mesma foto foi usada para as 3 diferentes técnicas de visualização: a linha de emissão, a linha de corrente e a trajetória. Isso só acontece no regime permanente, tá? Então, aqui, ó, é uma imagenzinha que talvez ilustre melhor, que é o seguinte, ó. A gente tem aqui na esquerda o escoamento. Então, no tempo t igual a 1, ele estava todo na vertical para baixo. No tempo t igual a 2, ele está apontando para sudeste aqui, né? No tempo t igual a 3, ele está apontando para leste. No tempo t igual a 4, para nordeste. Então, a gente tem aqui, ó, 3 diferentes maneiras, né, de visualizar esse escoamento, tá? O mesmo escoamento, que começou para baixo, foi para sudeste, foi para leste e depois foi para nordeste. Nessa técnica de visualização, eu escondi o nome aqui só para vocês ficarem curiosos. E aí, se alguém quiser dar um palpite aí de qual é qual. Nessa técnica de visualização, ó, e aí eu botei as definições aqui do lado direito, a gente está traçando linhas ao lado aqui, né? E aí elas têm uma característica muito importante, que vocês devem saber qual é, essas linhas, o que elas representam aqui do escoamento, né? São tangentes ao escoamento, ao vetor velocidade. E aqui, ó, no mesmo escoamento, observa, né? No mesmo escoamento, aqui as linhas representam, as verticais aqui representam o mesmo escoamento com técnicas de visualização diferentes para confrontá-las, né? Para ficar mais fácil de entender. Então, olha só, aqui eu tenho uma emissão de fumaça que no tempo t igual a 1, as partículas fizeram a partícula que saiu aqui no tempo t igual a 1 fez esse caminho. Aí no tempo t igual a 2, o que aconteceu? Essa partícula no tempo t igual a 1 veio para cá, né? Porque o escoamento veio para sudeste agora, ela foi empurrada para cá. Mas, ao mesmo tempo, tinham outras partículas saindo. Então, essas outras partículas fizeram esse trajeto aqui, ó, tá? Então, no tempo t igual a 2, essa técnica de visualização fornece essa linha. E aqui, na coluna, na terceira coluna, né, mais à direita, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu tenho uma emissão aqui de fumaça, aí a partícula desceu, na hora que o escoamento foi para sudeste aqui, ó, a partícula veio para cá. E aí eu vou seguindo aqui essa partícula, ó. Quando eu vou para leste, ela veio para cá, e nesse daqui, essa partícula que estava aqui foi empurrada para esse local aqui, né, para o escoamento foi para leste, essa daqui veio para cá, né, essa daqui
veio para cá, e a nova que foi emitida depois está aqui, ó. E assim sucessivamente, né? Na hora que ele foi para Nordeste, esse cara foi empurrado para Nordeste, né? Ele estava aqui, ele veio para cá para Nordeste, esse cara aqui subiu um pouquinho, esse daqui também, e uma nova partícula foi emitida, né? Então aqui seria a partícula 1, a partícula 2, a 3 e a 4, né? A 1, a 2, a 3 e a 4. Aqui a gente viu a 1, aqui tem a 1 e a 2, aqui a 1, a 2 e a 3, aqui a 1, a 2, a 3 e a 4. E aqui a gente está acompanhando a mesma partícula, ó. O escoamento desceu, na hora que ele foi para Sudeste, o escoamento foi para Sudeste, essa partícula foi para Sudeste também, né? Depois que ela foi para Leste, ela foi também, e foi deixando o traço dela aqui, ó. E aí quando foi para Nordeste, ela subiu. Então alguém daria se arriscaria a dizer que linha é essa, que linha é essa, que linha é essa? Isso aqui é linha de corrente, de emissão, trajetória, qual que é qual aqui? Essa daqui, ó, é a linha de corrente. Porque o que a gente tem aqui, ó, são os vetores tangentes, sempre tangentes ao vetor velocidade, tá vendo? Então essas setinhas aqui, né, representam o escoamento e o vetor velocidade do escoamento. Aqui são as linhas de emissão. Por quê? Eu estou focando num ponto específico aqui e vendo todas as partículas que saíram desse ponto. Então aqui, ó, essa partícula 1 saiu e fez esse caminho. Quando ele foi para Sudeste, essa partícula 1 aqui, ó, como eu estou focando nas partículas que saíram, essa partícula, juntando, né, uma linha, juntando todas as partículas que saíram, a partícula 1 que estava aqui foi empurrada para cá, né? Então eu estou focando no movimento dela e da 2 agora. Aí aqui a 1 veio para cá, a 2 veio para cá, e a 3, a nova, né, que foi emitida, está aqui. E aqui a 1, a 2, a 3, a 4. E a trajetória é um pouco mais óbvio, né, porque eu peguei uma partícula e fui vendo a trajetória dessa partícula específica, tá? Entenderam? Então, a gente vê que no regime transiente, a linha de corrente é diferente da linha de emissão, então tá aqui, ó, aqui no final que seriam as linhas, quer dizer, a linha de corrente muda para cada instante de tempo, né? Mas aqui no final estaria uma trajetória e uma linha de emissão já totalmente construídas, vamos dizer assim, né? E aqui, nesse caso, ó, elas são diferentes, tá vendo? A linha de corrente são essas tangentes. A gente poderia ter traçado só uma tangente em algum lugar, mas normalmente a gente traça várias, né? Aqui está a linha de corrente, né? São várias partículas que saíram num determinado instante, do mesmo ponto, em instantes diferentes. E aqui foi a trajetória desde que ela saiu para aqui, daqui até chegar ali, né? Tá? Porque o escoamento foi mudando no tempo, certo? Então isso daqui é uma maneira um pouco que eu achei, né? Mais interessante de ver esse tipo de que vocês enxergarem esse tipo de técnica de visualização de escoamento. Agora observa uma coisa interessante que isso a gente vai usar em algumas partes do curso, ó. A massa, ela pode cruzar as linhas de corrente, ou desculpa, ela pode cruzar a trajetória e a linha de emissão, mas ela jamais cruza a linha de corrente, tá? Então aqui, ó, e isso é meio óbvio, né? Porque se é uma linha tangente ao vetor velocidade, então a massa, né, as moléculas de partícula que contêm massa estão indo tangentes àquela linha. Então aqui, ó, jamais vai ter massa, nunca vai ter massa cruzando linhas de corrente. Em nenhum momento aqui tem massa cruzando linhas de corrente, mas linha de emissão e trajetória sim, tá vendo aqui, ó? A gente tem massa cruzando aqui, tem massa cruzando aqui, em vários pontos aqui, ó. Então, por isso que, normalmente, as linhas de corrente são preferidas para as análises, para as técnicas de visualização, né? Essa figura aqui, ó, essas setinhas representando os vetores de velocidade, elas poderiam ter sido substituídas por linhas ligando essas tangentes aqui, ó, e aí é o que a gente observa aqui, assim, ó,
por exemplo, é o que a gente observa aqui, ó, nessa técnica de visualização aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo. Isso daqui são linhas de corrente. Em regime permanente, né, a gente vê as linhas de corrente porque a gente está vendo os vetores de velocidade contornando aqui e não existe massa cruzando as linhas de corrente. Então, isso daqui em regime permanente seriam as linhas de corrente, tá? Aqui também. Certo? Então, é a técnica preferida de visualização quando a gente faz simulação por CFD, esse tipo de coisa. Normalmente a gente pede para ver as linhas de corrente porque não existe massa cruzando a linha de corrente e ela tem esse significado físico, né? A gente vê o sentido ali para onde o escoamento está apontando, né? E aí também, ó, existe uma maneira, e isso tem algumas técnicas de solução de exercício, que faz o que eles chamam de stream tube, né? O tubo de linha de corrente, porque como não existe massa cruzando a linha de corrente, a gente pode definir uma região do espaço e analisar tudo que está ali dentro, tá? Porque aí a conservação da massa já está automaticamente, lembra lá de termodinâmica, né? A conservação da massa já está automaticamente satisfeita, porque massa não cruza a linha de corrente, então se a gente está ao longo fazendo uma análise ao longo dessa linha de corrente aqui, a conservação da massa já está satisfeita, tá? Então isso pode ser fictício ou real, né? Essas linhas, esses tubos de linhas de corrente podem ser fictícios ou reais. E aí, de novo, né, aqui, ó, uma outra forma de ver isso, né? Aqui a gente está com vetor velocidade, né, o escoamento chegando aqui em torno de uma esfera, e aí a gente tem um ponto de geração de fumaça, né? Então a gente vê aqui as linhas de emissão, que são as linhas ligando os vetores tangentes, ó, em volta aqui, e a trajetória, que são todas as partículas aqui, né? Essa daqui seria a partícula 1, a partícula 2, a partícula 3, a partícula 4. Então todas elas fazem essa mesma trajetória, e a gente vê aqui também, juntando a trajetória de todas as partículas, né, que elas não têm por que sair em regime permanente, elas não têm por que sair dessa trajetória, a gente tem também a linha de emissão, né? Juntando a trajetória de todas essas diferentes partículas aqui, a gente tem as linhas de emissão, tá? Certo? E aqui é o que está aqui, né? Quando o escoamento não varia com o tempo, tá? Em regime permanente. Aí elas são todas iguais. Aqui, finalmente, né, eu tô enfatizando isso bastante, porque eu sei que isso não é muito simples e muita coisa vai ficar claro quando vocês virem lá os videozinhos da aula prática, mas se tiver alguma dúvida também, fiquem à vontade de perguntar aí, né? Então, agora no transiente, ó. A gente tem um escoamento que, inicialmente, esse é o vetor velocidade, tá? Depois, num tempo t igual a t2, ele adquire essa direção aqui, né? E no tempo t igual a t3, essa direção. Então, observa que ele é transiente. E a gente tem uma fonte emissora... Opa, foi mal. A gente tem uma fonte emissora de fumaça aqui, em algum cantinho aqui, ó. Eita. Num cantinho aqui embaixo, tá? Aí no tempo t igual a 1, a gente nem vê direito aqui, né? Mas no tempo t igual a 2, olha o que aconteceu, ó. A gente acompanhou a trajetória de 3 partículas aqui, né? P3, P2 e P1. Opa, foi um 4, né? P1 aqui. Então, a partícula P1, ela desenvolveu, num tempo t igual a 1, né? Eu acompanhei a partícula P1 e ela desenvolveu essa trajetória aqui. Aí um pouquinho depois, eu segui a partícula P2 e ela desenvolveu essa trajetória. Depois, a partícula P3 e essa é a partícula P4. Aí logo depois, a gente marcou a P3, ela desenvolveu essa trajetória. Logo num outro tempo, a P4, ela desenvolveu essa trajetória. Então no tempo T2, eu estou vendo várias partículas que eu marquei entre T1 e T2 aqui, tá? E a trajetória de cada partícula individual é essa daqui, ela foi mudando porque o escoamento variou, e a linha de emissão seria essa linha azul aqui, né? Então são as linhas de emissão, ó. As linhas azuis são as linhas de emissão, tá? Juntando todas as partículas. E a linha vermelha são as trajetórias, e aqui a gente tem aqui essas linhazinhas aqui tangentes, né? São as linhas de corrente, né? Essas linhas fortes aqui, ó, estão sempre tangentes ao vetor velocidade aqui, né? Tá? Então são as linhas de corrente. A gente tem as linhas de corrente, essas linhas aqui tangentes.
a gente tem a trajetória e a gente tem a linha de emissão no regime transiente, tá? Uma outra questão também, mais do dia a dia, né, ainda no transiente, é isso daqui, ó. Imagina que você tem uma mangueira de água ligada, e aí você começou a, desculpa, chacoalhá-la, né, de um lado para o outro. O que que você vê ali, ó? O que a gente vê é justamente esse comportamento aqui, ó, das partículas fluidas. A gente vê a trajetória, desculpa, a gente vê a linha de corrente. Eita, tá ruim hoje, hein? Foi mal. A linha de emissão, que são todas, juntando todas as partículas que saíram de um determinado ponto, que é justamente a saída da mangueira, tá? Então, essa linha azul cheia, que a gente enxerga, toda a água que a gente, aquele formato em cobra ali, né, que a gente vê na hora que a gente chacoalha a mangueira, né, esse comportamento, a gente está vendo, na verdade, a linha de emissão, tá? A gente não vê nem a trajetória, nem a linha de corrente. O que a gente precisaria para ver a trajetória? A gente teria que marcar uma partícula, né, num determinado ponto, num determinado tempo. A gente marca uma partícula e tira uma foto de longa exposição. Então, a trajetória de todas as partículas, na verdade, né, elas vão ser axiais, né, vamos dizer assim, né, elas vão sair na mesma direção que a mangueira está apontando naquele tempo. Então, ela vai sair apontando para fora aqui, né? Então, a trajetória das partículas é essa linha tracejada. A linha de emissão é essa linha azul cheia. São todas as partículas, eu estou olhando todas as partículas que saíram num determinado instante de tempo, tá? Certo? Então, todos esses exemplos, né, são para você, para tentar dar um sentimento mais físico desse tipo de coisa, que é muito importante na visualização de escoamentos. Então, ó, só para a gente ver aqui agora como calcula essas linhas de corrente na prática, né? Então, observa que linha de corrente é obtida por um determinado instante de tempo, né? Então, que a gente viu aqui, né? Para cada instante de tempo, ele varia no transiente. Se for permanente, né? Tá aqui, ó. A gente tem o escoamento variando, para cada instante de tempo, a linha de corrente varia. Se for permanente, é sempre igual, óbvio, né? Sim, regime permanente é sempre igual. E a trajetória, ela, por mais que seja em regime permanente, ela varia no tempo. Porque para cada instante de tempo, né, isso daqui é num tempo específico, mas num tempo mais para frente, essa partícula aqui vai estar aqui, né, vai andar um pouquinho, certo? Essa outra partícula vai andar um pouquinho. Então, o x da partícula da trajetória sempre varia com o tempo. O y também, tá? Então, num certo instante de tempo, a gente tem a coordenada x e y da partícula, né, que dependem do tempo. Então, se eu quiser saber a posição, não tem jeito, eu tenho que derivar, né? Se eu tiver a velocidade, né, a relação entre a posição e a velocidade é a derivada, certo? Então, velocidade é dx dt, pela própria definição. Então, se eu quiser saber a posição da partícula, eu tenho que integrar, né? Tem que integrar aqui e aqui para saber onde que a partícula vai estar, sabendo o vetor velocidade dela, tá? Então, a solução dessas expressões fornece a trajetória da partícula na forma x P de t, né, e y P de t. A gente vai fazer um exemplo disso aí para ficar mais claro. Essas daqui são as aulas práticas, né, isso que eu estava falando, então são videozinhos lá que estão no YouTube. Tem esse site aqui, ó, todos esses vídeos, eles estão num canal do YouTube. Se você clicar aqui, ele vai, né? E dentro eu coloquei aqui, ó, que tem esse PDFzinho, ele dá uma explicaçãozinha dos vídeos. É uma explicaçãozinha teórica dos vídeos, tá? Então é muito interessante. E aí, se vocês cortarem aqui, até aqui, ó, só essa parte aqui, seria esse National Committee for Fluid Mechanics Films. Isso é Comitê Nacional de Filmes de Mecânica dos Fluidos. Foi um comitê instituído lá nos anos 60 pelo Departamento de Pesquisa americano, só para dar dinheiro, grana, né, para desenvolver esses filmes. Então é bem interessante. Aqui dentro tem um monte de filmezinho e tem também no YouTube. Eles estão também no YouTube. Eu botei no YouTube que, sei lá, fica mais direto. Mas quem entrar aqui vai ver que isso realmente é uma coisa bem interessante. E tem os PDFs de alguns filmes aqui, ó. Então esse daqui é o PDF que explica os conceitos fundamentais dos filmes, tá? Então, isso daqui é uma questão que eu botei como dica, né? Que é para ligar a legenda. Apesar da legenda errar um pouquinho às vezes, né?
porque essa legenda do YouTube acho que é inteligência artificial lá que fica escrevendo, né? Originalmente o vídeo não foi legendado. Então tem alguns errinhos, mas ajuda, né? Às vezes você não entende porque é um vídeo meio antigo e aí fica meio embolado já com o inglês, que às vezes é difícil de entender, né? Então a minha dica é ligar a legenda para dar uma ajuda aí no entendimento do inglês, tá? Então isso aí fica como uma aula prática, vai ajudar bastante a entender esses conceitos que a gente viu até agora. Não é obrigatório, não vale nota, né? Então é só como realmente aula prática para vocês, porque a gente não tem, nesse período aí de pandemia, não tem como fazer nada em laboratório. Normalmente é feito a questão do viscosímetro, tem a questão do foguete, né? Que esse período não deu para fazer por causa da pandemia. Então, como aula prática, fica aí esses videozinhos para vocês assistirem, tá? Que vão ajudar aí no entendimento dessa parte da matéria. Me ajudou, pelo menos a mim, quando eu fiz, me ajudou bastante. São 9h13, vamos dar uma paradinha de 10 minutos, e aí a gente volta nesse exemplo aqui para a gente calcular essas quantidades aí, tá? Então, 9h25, né? São 9h14 agora, já passou. 9h25 a gente volta aí, vamos beber uma aguinha, dar uma descansada e aí a gente retorna aí, falou? Até daqui a pouquinho. Vou parar a gravação aqui para não ficar gravando o nada aqui.